E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nessa série ainda da Armas de Influência nós vamos falar sobre a parte 5, né? A parte 3 e 4 foi sobre compromisso e consistência, e agora nós vamos tratar de prova social ou aprovação social. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar vocês a curtirem o vídeo, a se inscreverem no canal, deixar um comentário aí se você achar prudente e também colocar para receber notificações. Bom, tem um comentário aqui no começo desse capítulo de Walter Lippmann. Nós todos somos parecidos. Ninguém pensa muito. Eu não conheço ninguém que gosta de canned laughter, ele comentando. Canned laughter é aquelas risadas gravadas, que são gravações de risadas que tem em seriados como Friends, por exemplo. Se eu não me engano, inclusive tem no... praticamente todos esses seriados, né? Provavelmente deve ter naquele How I Met Your Mother, etc. Mas ele está falando que é um sistema de risadas automáticas e todas as pessoas que eu conheço odeiam esse tipo de risada. Então por que essa canned laughter é tão popular com os executivos de televisão? E a resposta é simples: dê ao público o que ele quer. Aliás, né, ele comenta, se o público odeia, por que ainda assim religiosamente eles colocam essas risadas forçadas, né? E mesmo com a objeção de muitos dos seus mais talentosos artistas, não é incomum para que diretores, atrizes, atores peçam a eliminação de canned responses, que respostas automáticas, e apenas algumas vezes eles são bem-sucedidos. Por que então a canned laughter é tão atrativo para os executivos, sendo que a maioria das pessoas odeiam? A maioria das pessoas não gostam e os seus talentos acham insultante. A resposta é tanto simples quanto intrigante. Eles sabem o que a pesquisa diz. Os experimentos já demonstraram que o uso desses impulsos automáticos, como uma risada, faz com que a audiência ria por mais tempo e julgue que o material é mais engraçado do que realmente é. Vocês me desculpem, galera, eu estou testando um fio novo e ele não está legal. Peguei um fio um pouco mais extenso para poder chegar onde está meu laptop e a televisão. Em adição, algumas evidências mostram que essa canned laughter é mais bem sucedida com risadas de baixa qualidade. Então, colocar essas risadas aumenta o humor e a resposta positiva da audiência, até e especialmente quando o material é de pobre qualidade. Isso não vai ser legal não, deixa eu só conectar mais uma vez aqui, senão eu vou recomeçar. Tá, se continuar flickering, eu vou simplesmente começar de novo. Então comenta que esses executivos sabem o que estão fazendo. E por que a canned laughter funciona na gente da forma como funciona? Por que nós deveríamos rir mais dessa risada fabricada do que do material sendo exibido em questão? Os executivos não estão nos enganando. Todo mundo sabe que se trata de uma risada fake. Não é criado genuinamente, mas uma audiência artificial criada por um técnico lá de som, né? E mesmo assim, por mais transparente que seja uma imitação, funciona na gente. O princípio da prova social. Nós primeiro precisamos entender a natureza de mais uma arma de influência, que é a prova social. O princípio diz que nós determinamos o que é correto baseado no que as outras pessoas pensam que é correto. Esse princípio se aplica especialmente quando nós devemos distinguir um comportamento correto. Nós vemos um comportamento correto numa situação baseado na quantidade de pessoas, né, em quem a gente vê realizando esses comportamentos. A tendência de ver uma ação
de ver uma ação considerada apropriada quando outros estão fazendo, funciona muito bem normalmente. Como uma regra, nós vamos fazer poucos erros confiando nesse traço, né? De que vamos confiar assim, por exemplo. Se você vê alguém no meio da rua coletando dinheiro, provavelmente é uma coisa aceitável se fazer. Vamos supor que um cofre forte soltou um monte de notas para cima e a galera está coletando. Provavelmente essa é a coisa mais esperta a se fazer. Inclusive, colocando um pouco mais na realidade da população, né? Já aconteceu muitos casos onde cervejarias têm o seu caminhão derrubado e muitas pessoas vão lá e catam as cervejas para si. Então isso aqui é um exemplo de como normalmente a gente age baseado na prova social. Se outros estão fazendo, por que não eu? Normalmente, quando muitas pessoas estão fazendo algo, é a coisa correta a se fazer. Normalmente, eu não estou falando nem que isso é correto, tá, gente? Essa ferramenta do princípio da prova social é simultaneamente uma grande força e uma grande fraqueza. Como todas as outras armas de influência, nos dá um jeito conveniente de determinar a atitude correta, mas ao mesmo tempo faz com que nós estejamos vulneráveis para qualquer pessoa que queira explorar essa regra. No caso da risada forçada, nós respondemos socialmente, reflexivamente a uma apreciação. A gente acha que a gente deve rir porque outras pessoas estão rindo. E impressionantemente, ainda que a gente saiba que se trata de uma risada forçada, a gente ri porque outras pessoas estão rindo também, apesar da gente saber que trata-se de uma risada forçada, controlada por um técnico de som. A tolice é que a gente faz isso baseado em risadas fraudulentas, né? Forçadas. E aqui ele está citando um exemplo que a gente já mencionou no primeiro capítulo, que é o tip-tip feito pelas mães Turkey, Peru, né? Nós nos tornamos tão acostumados com reagindo de forma humorística, né? A gente achando engraçado que os outros costumam achar engraçado, e o simples som da risada faz com que a gente já ative essa resposta automática também. É muito comum numa roda de amigos, às vezes, só de você ouvir outras pessoas rindo, você ri. Às vezes nem foi da coisa em si, mas você ri com as pessoas, você ri às vezes de uma risada, você ri de porque outras pessoas estão rindo e não simplesmente porque você pessoalmente achou aquilo engraçado. E tipo, ele comentando como assim como funciona nos perus, funciona também com um ha-ha-ha gravado para estimular a gente a rir. Os executivos de televisão estão explorando a nossa preferência por atalhos e nossa tendência de reagir automaticamente baseado em parte de evidência. Eles sabem que essas chaves, né, esses cliques dele faz com que a gente vai ter essa resposta positiva. Bom, galera, continuando, a posição inicial não estava boa, eu resolvi colocar o notebook aqui, vocês conseguem até ver parte da tela dele, mas vamos dar continuação. Os executivos de televisão dificilmente estão sozinhos nesse uso da prova social para ganhos próprios. Nossa tendência de assumir que uma atitude é correta baseada no que os outros estão fazendo é explorada de diversas maneiras. Bartenders, por exemplo, quando você vai num restaurante, né, ou numa boate, você vê os bartenders trabalhando lá, e o que eles fazem? Eles às vezes colocam algumas notas de dólares no seu vaso No Brasil não sei se tem tanto isso, mas aqui no Canadá, nos Estados Unidos é muito comum. Aqui tem de doações que são tips. Qual que é a tradução boa para tips? Eu esqueci. Mas de qualquer forma o pessoal deixa lá, gorjeta. Então, os próprios bartenders colocam algumas notas lá para que você, quando você estiver sendo servido, você está lá na mesa e tudo mais, você julgue como a atitude correta é dar gorjetas também em notas porque outras pessoas fizeram. Então, isso é uma das técnicas que alguns bartenders usam.
Os advertisers, os marqueteiros, né, adoram informar a gente que o produto está crescendo rapidamente ou é o maior vendedor de tal coisa. Eles não têm, porque eles fazem isso, eles não precisam nos convencer de que o produto é bom. Em vez de ele falar assim, esse é o melhor produto baseado em tal estudo, eles não fazem isso. Eles simplesmente falam, esse é o produto que mais cresce, esse é o produto que mais vende e tudo mais. Então eles não precisam mais convencer a gente de que o produto é bom, porque o que a gente acredita é o seguinte, se muitas pessoas estão comprando, se ele está crescendo tanto assim, provavelmente é bom. Então a gente faz essa associação baseado, se outros estão fazendo, provavelmente eu deveria fazer também. Ok? Ele está colocando aqui alguns clubs, né, algumas boates. O que eles fazem? Eles, apesar de ter espaço dentro da boate, eles colocam uma cota, né, quando chega a certa quantidade de pessoas, eles bloqueiam a fila e deixam muito tempo as pessoas esperando lá fora. Por que eles fazem isso? Para que as pessoas que estão passando na frente da boate possam ver uma fila longa e pensar, porra, essa boate deve ser muito legal, porque olha o tanto de gente que está esperando só para entrar. Então é mais uma vez associando a prova social, fazer assim, olha, se tem tanta gente querendo, provavelmente eu deveria querer estar lá também. Então... isso aqui é legal. Ele está comentando como que a prova social pode ser utilizada para eliminar comportamentos indesejáveis e principalmente funciona em criança. Aí eles estão usando aqui tipo creche ainda, crianças que tinham medo de cachorros. E o que foi feito para poder curar essas crianças? Simplesmente você colocar para eles um vídeo de 20 minutos de uma criança brincando com um cachorro faz com que eles não mais tenham medo de interagir com o cachorro. Às vezes sozinho, sem nenhum acompanhamento de um adulto por perto, eles, por verem outras crianças se divertindo e brincando com o cachorro num vídeo de 20 minutos, já se sentem confiantes para também fazer essa mesma atitude, de também brincar com cachorros, ainda que inicialmente eles morressem de medo de cachorro. Isso é, mais uma vez, o princípio da prova social, ou seja, se tem outras pessoas fazendo, eu provavelmente posso fazer também. Então, para reduzir o medo das crianças, não era necessário uma demonstração ao vivo de uma criança brincando com um cachorro. Apenas o filme é mais do que suficiente. Aparentemente, o princípio da prova social funciona melhor quando a prova é feita por várias outras pessoas, ou seja, mostrou vídeo de várias crianças brincando com seus cachorros. Então não foi um cachorro e não foi uma criança, então foram várias crianças brincando com vários cachorros. Isso mostra, nossa, que tanto de gente está fazendo isso, provavelmente a coisa certa a se fazer. Outra coisa interessante aqui é cobaias que receberam choques, uma série de choques elétricos, sentiram menos dor quando na presença de outra cobaia que também está recebendo o choque, mas ele está se demonstrando estar mais suportando, como se não estivesse sentindo dor. Então, por exemplo, vamos ver que você está sozinho, você já se incomoda. Mas se você vê outra pessoa lá toda fortinha assim, né, nem sentir, você sente menos dor, você acredita que sentiu menos dor apesar de choque ser o mesmo, por causa da prova social. Se essa pessoa não está reclamando, não está sentindo dor, provavelmente não é a coisa certa a se fazer. Então as pessoas continuam sentindo dor, obviamente, mas sentem menos dor do que normalmente as pessoas quando não tem essa outra pessoa para comparar, né, se minha atitude é correta ou não. O leitor que duvidar pode tentar um pequeno experimento. Esse experimento é sensacional. Vai para uma parte da cidade, vai para o centro da cidade e fica assim por 1 minuto olhando para cima. Tipo para um arranha-céu, para algum lugar e tal. Você vai ver que a maioria das pessoas vai passar por você e te ignorar completamente. Agora faz isso e convida 4 amigos. Fica os 4 olhando para o mesmo ponto assim no céu. E ele comenta, 80% de todos os passantes, né, os transeuntes, vão fazer com que 80%
olhe para cima, para o mesmo ponto que vocês estão olhando. Ou seja, se 4 pessoas estão vendo algo muito interessante lá, provavelmente tem algo que eu deveria estar olhando também. Vai ver um disco voador, vai ver qualquer coisa que está aparecendo ali. Então, se tem algo interessante, eu provavelmente devia estar olhando também. Então, isso é muito interessante. Chama 4 amigos e vai fazer esse teste. Fica todo mundo olhando assim para uma direção. 80% das pessoas que passarem por vocês vão olhar também. E mesmo as que não olharem vão sentir vai ficar coçando para olhar. Por causa da prova social. O poder da influência de filmes para mudar o comportamento de crianças pode ser usado como terapia para vários outros problemas. Aqui ele cita problemas de crianças muito tímidas e foi mostrado para elas clipes. Foi feito o teste com crianças. Mais uma vez, né, galera? Acho importante mencionar aqui, eu já mencionei diversas vezes. Eles não usam simplesmente um grupo de estudo, ou seja, eles colocam um grupo onde eles vão realizar o teste e um grupo que eles não realizam o teste. Aliás, o teste é não aplicar nada e o outro é aplicar alguma coisa. Então, em um grupo, eles fizeram com que crianças terrivelmente tímidas assistissem vídeo onde crianças como elas, tímidas, que viam os meninos brincando, mas não interagiam. E esses vídeos, as crianças iam lá, começavam a interagir e todo mundo se divertia muito. E foi feito para um grupo de crianças isso e para o outro grupo não foi feito. Daí o que foi observado, deixa eu ver se tem o percentual. Tá. Mostraram um vídeo de 23 minutos e as crianças que... beleza, aqui não citou o número, ou pelo menos eu não encontrei, mas as crianças que assistiram, elas começaram a se enturmar melhor elas deixaram de ser tão tímidas assim e elas começaram a se divertir com as outras crianças também. E o que foi observado 6 meses depois é que as crianças que eram muito tímidas e não assistiram esse vídeo para mudança comportamental, esse vídeo que tinha influência da prova social, elas ficaram mais tímidas ainda do que elas já eram, e o grupo que teve a oportunidade de ver o vídeo, as crianças passaram a ser as líderes das brincadeiras. Então eram aqueles que reuniam as crianças para brincar e tudo mais, estavam sempre no centro das atenções nas brincadeiras. Então muito interessante isso. Se você é pai aí gostaria de fazer com que seu filho tivesse influências positivas, vídeos assim são muito importantes. Como a gente vai falar um pouco mais pra frente, principalmente de vídeo de crianças como as suas crianças, ou seja, da mesma idade, mesma classe social e muitas coisas. Nós vamos entrar em detalhes sobre isso. Depois de assistir outros agirem agressivamente versus não agressivamente em um filme, crianças e adolescentes se tornaram mais agressivamente nas suas próprias interações pessoais. E mais recentemente nos Estados Unidos cresceu o número de obesidade. Obesidade nos Estados Unidos é um problema terrível, mas aqui eles comentam sobre o crescimento gigantesco que o fast food teve e como todo mundo na televisão, né? Todas as pessoas lá estão comendo. Então as pessoas colocam no lugar, né? Se todo mundo nos anúncios estão pedindo um extra crispy chicken, eu também posso. A galinha, né? Tipo do KFC, King Fried Chicken. Tá. Aqui é um exemplo do que a gente falou, né? Primeiro você chega lá e fica olhando pra cima sozinho. Depois você chega lá e chama uns amigos para olhar. Depois dá o tanto de gente que começa a se juntar para querer olhar. Aí até um anjo que está aqui em cima. O que esse povo está olhando para cima? Ele olha para cima também, porque até ele ficou curioso. Tá. Várias seitas e cultos já profetizaram o fim dos tempos, um período de redenção e muita felicidade, marcado por um importante e inegável evento cataclísmico do fim do mundo. Claro que essas predições invariavelmente se provaram falsas e para acentuar a descrença dos membros do grupo.
essa tradução não ficou muito boa, então ignora. Imediatamente depois da falha, da óbvia falha da profecia de se cumprir, ao invés de abandonar a desilusão, os cultistas se tornam mais fortes ainda nas suas convicções. Aqui ele está citando uma história muito grande que eu resolvi não compartilhar. Quem for ler o livro, que eu ainda assim recomendo, está citando uma história de um caso, de um culto que aconteceu aqui nos Estados Unidos, e aqui vai dar simplesmente o final, né? O evento crucial ocorreu durante uma noite, na noite da inundação, quando se tornou claro de que a profecia não seria cumprida. Estranhamente, antes de ter certeza, os membros não propagavam a fé. Na verdade, era... Quer ver? Oddly, it was not their prior certainty. Aqui tá. Então, antes deles terem certeza, né, eles tinham certeza que algo ia acontecer, eles não propagavam a fé. Quando eles começaram a ter incertezas do futuro, né, da realidade das coisas, eles começaram a propagar a fé. Por que eles fazem isso? Bom, se eu já estou certo, não tem por que eu te convencer. Só que aqui, quando você mesmo começa a duvidar, quando você não tem certeza, você precisa que outra pessoa acredite também. É tipo aquelas pessoas que às vezes são... Você vê muito em filme, né? Às vezes até em um tom de comédia, mas pessoas falam que eu sou uma pessoa boa. Eu preciso que alguém acredite que eu sou uma pessoa boa para que eu possa acreditar também. Então, isso aí é mais uma vez, olha, se eu convencer mais pessoas de que isso é verdade, ou eu não vou ser louca sozinho, e isso vai fazer com que a minha fé se torne mais real. Porque outras pessoas também acreditam, então provavelmente é real. O cara está comentando aqui, né? Seria demais para eles ver tudo destruído. A vergonha, o custo econômico, a zoação seriam grande demais para aguentar. Os cultistas... O que eu tô falando? Tá. A mulher comenta, né? Eu tenho que acreditar que a inundação está vindo no dia 21, porque eu gastei todo o meu dinheiro, eu desisti do meu curso e eu saí do meu emprego. Eu tenho que acreditar, eu não tenho escolha. Eu tive que percorrer um grande caminho, eu abandonei praticamente tudo, cortei todos os laços, eu queimei todas as pontes, eu virei as costas ao mundo, eu não posso correr o risco de duvidar. Eu tenho que acreditar e não tem outra realidade. Não pode haver outra realidade. Tão massivo era o compromisso das suas crenças que outra verdade não seria tolerável. Já que a única forma aceitável de verdade foi cortada pela prova física, né? Ou seja, o evento não aconteceu, tinha outra maneira do grupo estabelecer a verdade. Deveria estabelecer a prova social para sua validade. Então, se outras pessoas acreditarem também, provavelmente se torna mais real aquilo. Tá. Então, aqui é o que eu já falei mais ou menos. Causa da morte, incerteza. Todas as armas de influência descritas nesse livro funcionam melhor sob certas condições do que outras. Se nós vamos nos defender adequadamente contra tais armas de influência, é vital que a gente saiba a melhor forma de funcionamento, quais são as melhores condições para poder reconhecer quando estamos mais vulneráveis para a sua influência. Em geral, quando estamos em dúvida, quando a situação não é clara, é ambígua, quando a incerteza reina, nós estamos mais propensos a procurar e aceitar ações dos outros como correta. Então, se você não sabe o que fazer, tipo assim, imagina... Você consegue ver muito filme assim, você não conhece a história do personagem, você simplesmente vê um personagem que chega assim, às vezes desorientado, entra numa sala, pum... Vê um monte de gente fazendo um monte de coisa. Eu até pensei agora num exemplo. Imagina Harry Potter. Quando o Harry Potter chega pela primeira vez lá no Ministério da Magia, para quem já assistiu aí, né? Ele vê um monte de gente assim que praticamente já sabe tudo que eles deviam fazer e ele tá perdido, ele não sabe nada. Então ele toma
a ação do próximo, né, a ação de outras pessoas como uma coisa correta a se fazer. Tipo assim, você vê que todo mundo tem muitas certezas ali, tá todo mundo indo para algum lugar, fazendo alguma coisa em específico, só você que não sabe. Então, quando a incerteza reina, é o momento que a gente está mais propenso a acreditar que a atitude dos outros é mais correta. Então, tomar cuidado nesse momento, principalmente quando você tem muitas dúvidas. Outra forma como a incerteza desenvolve é através da falta de familiaridade com uma situação. Sobre essas circunstâncias, as pessoas são especialmente vão comumente seguir as outras pessoas. Nesse livro aqui não encontrei esse dado, mas eu não sei se está nesse livro. Eu lembro que eu ouvi isso em algum lugar e foi recente. Mas existe uma estatística que fala que 95% das pessoas repetem o que 5% das pessoas fazem. Então é tipo assim, 5% das pessoas são fazedoras e 95% das pessoas são copiadoras. Então é justamente esse negócio, tipo assim, a maioria das pessoas que você vê, elas não têm certeza do que elas estão fazendo. Você vê uma pessoa correndo para uma direção, não significa que ela é a primeira, não significa que ela teve aquela ideia. Vai ver, ela só está repetindo o que outra pessoa fez. Então não significa que é correto também. A gente fica às vezes confiando nessas provas sociais, mas tem que tomar cuidado com relação a isso, porque de acordo com essa estatística eu vou procurar para citar melhor, de repente eu falo no próximo vídeo, mas 5% das pessoas normalmente que são as fazedoras, ou seja, as pessoas que têm as ideias, as pessoas que tomam atitudes primeiro, e 95% das pessoas copiam o que esses pioneiros fazem, vamos colocar assim. Legal. Esse cara chama Sylvan Goldman, ele se tornou milionário depois de ter uma excelente ideia. Ele percebeu que os seus consumidores paravam de comprar quando as sacolas ficavam muito pesadas para carregar. Inspirado nisso, ele inventou o carrinho de compras. A bugiganga, né, o trem que ele criou, era tão infamiliar para as pessoas que nenhum dos consumidores estava disposto a utilizar. Frustrado e quase desistindo, ele tentou uma ideia para reduzir a incerteza dos seus consumidores. Baseado na prova social, ele contratou clientes, ele contratou pessoas para andar com os carrinhos pela loja fazendo compras. Como resultado, os verdadeiros consumidores logo começaram a seguir o exemplo e usar o carrinho também. A sua invenção foi por toda a nação e ele morreu um homem muito rico com mais de 400 milhões de patrimônio. Bom, galera, eu vi que o vídeo parou aqui, mas imagino que a gente não perdeu muita coisa. Vamos dar sequência. Então, no processo de examinar a reação dos outros para resolver nossas incertezas, nós acabamos ignorando um sutil, mas importante fato. Essas pessoas provavelmente estão procurando evidências sociais também, especialmente nos momentos ambíguos. A tendência para todos olharem para os lados para poder saber qual que é a direção correta a se tomar é conhecido como um fenômeno chamado ignorância pluralística. E o que isso quer dizer? É tipo no Enem. É tipo todo mundo não sabe qual é a resposta, ficou procurando um lado para ver se alguém sabe alguma coisa de como se fazer, como se portar. Esse tem o exemplo do Enem, mas essa situação ocorre muito, você vê em filmes, igual por exemplo, imagina que naqueles jogos vorazes, quando começa a olhar para os outros, o que eu tenho que fazer, aonde que eu devo correr, eu devo ficar, eu devo ir atrás de pegar a arma, eu devo correr para me esconder. Então tem vários exemplos onde você pode se imaginar nessa situação, onde está todo mundo procurando qual que é a coisa correta a se fazer. Então é conhecido como ignorância pluralística. Uma compreensão maior desse fenômeno nos ajuda a entender a ocorrência no nosso país, que se tornou tanto um enigma quanto uma desgraça nacional. Nossa, esse caso aqui é muito interessante. Uma mulher nos seus 20 e tantos anos foi assassinada tarde da noite na sua rua enquanto ela retornava para casa. Acontece que estava havendo um lanche entre um jornalista, o editor do The Times, e o cara que era o comissionário da polícia uma semana depois.
Aí eles estavam discutindo esse caso. Aí a discussão é, a Catherine Genovese, que é o nome dela, não teve uma morte rápida e abafada. Foi uma longa, barulhenta e torturada público evento público ainda. Não foi tipo numa rua, num beco sem saída, numa ruazinha assim. Foi um evento público, ela gritou, foi demorado e ela foi torturada. O assaltante, né, o cara que cometeu o negócio, seguiu e atacou ela na rua 3 vezes por um período de 35 minutos antes que a sua faca finalmente silenciou os pedidos dela por ajuda. Incrivelmente, 38 dos seus vizinhos assistiram da segurança dos seus apartamentos sem nem levantar um dedo para chamar a polícia. 38 pessoas assistiram a esse fato que durou 35 minutos. Um repórter investigou a postura, né, a atitude de um dos caras que estava assistindo, e depois de uma semana ele publicou um longo artigo falando sobre a controvérsia e a especulação. E está comentando, né, por meia hora, 38 respeitáveis seguidores da lei, cidadãos do Queens, assistiram a mulher ser assassinada. Isso foi 2 semanas atrás. O cara lá da polícia comissionário, ele fala que já viu muitos assassinatos, mas esse realmente deixou ele de boca aberta. Como 38 boas pessoas podem falhar em providenciar assistência para a pessoa nessas circunstâncias? Eu não sei, eles responderam um depois do outro, eu simplesmente não sei. Por exemplo, 2 ou 3 pessoas tentaram explicar como se estivesse com medo ou não queriam se envolver. No entanto, essas razões não sustentam uma análise mais profunda, porque uma simples ligação anônima para a polícia poderia ter salvado a vida da mulher sem colocar sua vida em risco, o seu tempo futuro, né, a sua segurança futura e seu tempo. Então você não ia perder muito tempo, você não ia se colocar em perigo, então essas desculpas não servem. Então a imprensa enfatizou apenas na explicação disponível no momento. As testemunhas eram indiferentes àquela situação. Eles estavam colocando como se fosse por conta de que é uma nação egoísta, de pessoas insensíveis, e que a vida da cidade tem endurecido seus corações, endurecido as pessoas, se tornando essa sociedade gelada, sem sentimentos e indiferente à necessidade dos outros cidadãos. Em apoio a essa interpretação, vários tipos de notícias, né, aqueles comentaristas políticos, etc., começaram a falar sobre essa apatia, comentando, desde social commentators, né, as pessoas que fazem comentários sociais, todos usaram a palavra apatia de modo diferente de como a apatia foi inicialmente descrita na primeira notícia que foi publicada sobre o ocorrido. Um atribuiu os efeitos da violência na televisão, agressividade eu não sei a palavra, mas então a pessoa tá repressiva, segurando aquela toda agressividade, né? Mas aí comentando que a despersonalização da vida urbana, as cidades megalópolis, eu acho que é correto, né? Alienação do indivíduo do grupo. Então eles estão tentando explicar essa situação. Aí isso chamou a atenção de uma dupla de psicólogos baseados em Nova York, 2 professores de psicologia de Nova York. A situação mais improvável, eles deram a explicação mais improvável de todos. Enfatizaram que nenhuma ação foi tomada, apesar de que 38 indivíduos estavam olhando, né? E eles sugerem que nenhum tomou atitude, principalmente porque haviam tantas outras pessoas. Os psicólogos especularam que, por 2 razões,
uma pessoa que está passando e olhando vai falhar em providenciar ajuda emergencial nesses momentos. Ele vai. Normalmente as pessoas vão falhar em providenciar ajuda se tiver muitas pessoas olhando o incidente também. Com tantos potenciais pessoas para ajudar, a responsabilidade pessoal de cada um é diminuída. Vamos supor que você é o único que está vendo a pessoa ser assassinada. A sua responsabilidade é total, porque só você está vendo. Mas quando tem 37 outras pessoas assistindo, você não é tão responsável assim, porque outra pessoa pode ligar. Então diminui a sua responsabilidade pessoal. Talvez outra pessoa vai ligar, talvez alguém até já ligou. A segunda razão é mais intrigante psicologicamente e é fundada no princípio da prova social, que envolve também o efeito da ignorância pluralística. Muitas vezes uma emergência não é de fato uma emergência. O cara que está dormindo ali no chão, ele está tendo um ataque cardíaco ou ele é simplesmente um bêbado? A briga que está acontecendo no vizinho, será que é uma disputa, tipo assim, é uma briga de casal normal, ou será que tem um assalto acontecendo? Será que alguma coisa está acontecendo lá e precisa realmente da emergência? O que é fácil de esquecer, no entanto, é que todos os outros também estão procurando por provas sociais. Então, tipo, você está procurando, será que a pessoa já ligou? Aí outra pessoa está procurando, será que o outro já ligou? Aí tem outro lá com cara de certeza assim, né? Aí todo mundo deve pensar, esse cara já ligou, né? Porque tá tranquilo ali. E às vezes ele tá pensando a mesma coisa, alguém já deve ter ligado. Então tá todo mundo procurando por evidência de como agir. Como resultado, pelo princípio da prova social, o evento vai ser interpretado como uma não emergência. O estado de ignorância pluralística, em que cada pessoa decide que ninguém, nobody's concerned, que não tem nada a se fazer e não tem nada de errado. Enquanto isso, o perigo pode estar acontecendo, onde um indivíduo sozinho iria reagir. Citando aqui que um cara, acho que era tipo administrador de uma escola, foi espancado e estrangulado tipo assim, de manhã. Encontraram o corpo do cara pelado e a polícia comenta que milhares de pessoas devem ter passado pelo local. E um homem disse que ouviu um grito por volta de 2 da tarde, mas ele não investigou porque mais ninguém parecia estar dando atenção àquilo. O fascinante comentário do Latanier e Darsley mostra como que que a ideia de segurança em números pode estar completamente errada. Alguém precisando de uma ajuda emergencial teria mais chance de sobreviver se apenas uma pessoa estivesse passando ao invés de uma multidão. Para testar isso, eles fizeram uma pesquisa onde eles eles simularam um evento necessitando de emergência e eles observaram como que apenas uma pessoa, né, apenas uma pessoa ou um grupo de pessoas quando estivesse passando, para ver como que seria a reação deles. Um estudante de Nova York parecia estar tendo um ataque epilético e ele recebeu ajuda em 85% dos casos quando apenas uma pessoa estava passando. Apenas 31% das pessoas ajudou quando tinha pelo menos 5 pessoas presentes. Então eles viram o cara lá, apenas 31% que ajudou. Então, esse argumento de que a sociedade é gelada não é um bom argumento, porque não se trata disso. Se trata de outra questão que faça com que as pessoas não ajudem nessas circunstâncias. Em momentos como esse, quando a necessidade de ajuda não é clara, mesmo as vítimas genuínas provavelmente não vão receber ajuda numa multidão. Estudos importantes na prova social
comentando sobre outros estudos da importância da prova social, causando essa grande apatia. Tá, eles comentando sobre esses estudos ainda. Deixa eu só ver aqui, ó. Tá. Eles fazendo o mesmo estudo, mostrando que 75% de indivíduos, quando eles estavam sozinhos, reportaram quando estava tendo vazamento de gás. Quando tinha pessoas de 3 ou mais, apenas 38% falava. Quando o grupo de pessoas... Duas dessas 3 pessoas foram ditas para ignorar, ou seja, colocou assim, ó, colocou 2 pessoas aqui para fingir que não tem nada acontecendo, para ignorar o fato, e só eu. O que mostra que apenas 10% desse terceiro, sozinho, se não tiver uma colaboração dos outros, né, vai reagir, que foi o que reagiu no caso, né? Enquanto isso, pessoas sozinhas providenciam ajuda em 90% das vezes, e quando o evento ocorreu na presença de 2 ou mais, apenas 16%. Esse estudo foi até conduzido em Toronto. Tá. Contrariamente para essa visão de que a sociedade está se tornando de pessoas que não se importam e tudo mais, quando a situação é considerada uma emergência de fato, praticamente sempre você vai ter ajuda. O grupo de pessoas que intervêm, colocam até eles mesmos em perigo, é muito reconfortante. Eles fizeram um outro estudo, colocando cena de acidente onde um homem onde ele claramente estava machucado e precisava de assistência. Ele foi ajudado 100% das vezes em 2 estudos diferentes, 2 experimentos diferentes. E envolvia, inclusive, se colocar em perigo baseado em fios elétricos, e a vítima ainda assim recebeu a ajuda de 90% das vezes, mesmo quando havia essa chance de se machucar. Em adição a esses números extremamente altos, a assistência ocorreu... Quando há certeza da necessidade de ajuda, não importa se a pessoa está sozinha ou está em grupo, quando há certeza de que uma emergência está acontecendo e é preciso de ajuda, praticamente todo mundo ajuda. E em muitos casos, uma pessoa que está passando não pode ter certeza que eles estão testemunhando realmente uma emergência. Principalmente se as pessoas forem estranhas umas às outras, ou seja, está passando 3 pessoas aqui que não se conhecem, nós 3 vê o negócio assim e não tem certeza, passa direto. No entanto, quando você está com amigos, eu até imaginei esse exemplo na hora, se eu tivesse com um amigo, a gente fala assim, será que aquele cara precisa de ajuda? E a gente ia discutir entre si, mas você não faz isso com pessoas que você desconhece. O efeito é mais forte com relação a estranhos. Nós normalmente não vamos providenciar ajuda se a gente não lê as expressões corretas. Então, uma possível emergência é vista como não emergência. Tá. Ele está citando 3 exemplos, 3 motivos por que essas coisas podem estar acontecendo. As cidades são mais clamorosas, distraem as pessoas e mudam rapidamente, que torna difícil de perceber esses encontros, né? Os ambientes urbanos são mais populosos, consequentemente as pessoas more likely to be with others when with tá. Então é mais provável que você vai estar com outras pessoas quando você percebe essas situações, e como já mostrou, todo mundo vai estar procurando como evidência também de que algo está errado, e como todo mundo vai achar que não tem nada errado, normalmente esses eventos são ignorados. E comenta por que isso acontece mais comumente na cidade do que no campo, né? E como as pessoas no campo normalmente se conhecem mais, tem muito menos pessoas no campo, as pessoas na cidade normalmente são desconhecidas umas das outras, e quando são pessoas estranhas observando o mesmo evento, que pode ser uma emergência, normalmente eles não conseguem concluir que se trata de uma emergência. Aí, depois de um serviço de internet britânico de notícias
falar sobre outro caso de apatia, do espectador, né? A pessoa que está assistindo e está sendo apática àquela situação. Uma mulher caiu do lado da rua, lá na London Street, na rua de Londres, e ninguém ajudou ela. Praticamente todas as respostas foram culpando o problema da vida moderna. Talvez ninguém tenha ajudado por causa do problema da situação, tipo assim, dos problemas ambientais, ninguém viu. Então, para explicar a falta de ajuda às vítimas é preciso... Para explicar por que não houve ajuda é muito diferente de você falar que há uma apatia das pessoas. Ou seja, você, tipo assim, se você falar assim, olha, aquela mulher não recebeu ajuda, você tentar explicar o porquê que ela não recebeu ajuda, é diferente de você explicar que a sociedade está apática a ela, ou seja, a sociedade se recusou a prestar ajuda. A questão que ele está argumentando é o seguinte: ninguém provavelmente de fato percebeu que havia uma necessidade de interferência naquela situação. Talvez ninguém tenha visto, coisas assim. Ele comentando aqui sobre essa situação da apatia do espectador. Os estudos científicos nos dão um pouco de... tipo assim, tranquiliza a nossa situação, porque a gente percebe que quando as pessoas têm certeza de que uma ajuda, de que se trata de uma emergência, praticamente todos vão ajudar. E ele está comentando, o inimigo real é a incerteza. Então ele cita um exemplo aqui de como que você deveria agir, né? Oh meu Deus, estou tendo um stroke, Stroke é ataque cardíaco. Vários grupos de pessoas estão passando e praticamente ninguém está prestando atenção. Os poucos que vêm, me veem encostado com a árvore, me veem com um olhar estranho, né? Para checar. Eles olham para os lados assim, vê que tá todo mundo ignorando, né? Você vê o cara... Aí você procura, né? Tipo assim, deixa eu ver se outras pessoas estão vendo o que eu estou vendo. Como ele vê que ninguém está, ele assume que não se trata de uma emergência. Aí ele vai embora como se nada tivesse errado. Apenas um choro, né, um grunhido não é o suficiente. Você deve ser claro no seu pedido de assistência. Você não deve deixar as pessoas definir como uma falta de emergência. Use as palavras ajude, help, para mostrar sua necessidade de emergência. E não se preocupe em estar errado. Às vezes é melhor você estar errado do que estar morto. Eu diria praticamente todas as vezes, né? Tipo assim, aí ele comenta aqui, ó, mas mesmo um pedido de ajuda nem sempre não é a sua forma mais efetiva. Isso pode diminuir a necessidade das pessoas. Olha, realmente existe uma assistência, mas eu não sou médico. O que eu tenho que fazer? Aí o cara vai se perguntar, mas que tipo de ajuda é necessária? Será que eu deveria providenciar essa ajuda ou será que alguém mais qualificado deveria? Será que alguém já está pedindo ajuda para ele? Será que é minha responsabilidade pedir essa ajuda? Enquanto os caras estão lá se respondendo essas perguntas, né? Você, como uma vítima, deve alertar essas pessoas. Você deve remover essas incertezas de qual ajuda é necessária e quem deve providenciá-la. Encara a pessoa, fale com ele, chama, aponta. Você, senhor, de jaqueta azul, preciso de ajuda, chame uma ambulância. Você já deixou clara a necessidade de ajuda, você já deixou claro que ele é a pessoa que tem que providenciar ajuda e você já disse qual ajuda é necessária. Então essa é a melhor forma de você deixar claro que uma emergência é necessária e como você pode pedir ajuda para as pessoas. Com apenas essa única fala, você vai colocar o homem da jaqueta azul numa situação de salvador. Ele vai agora entender que uma ajuda emergencial é necessária, ele deve entender não apenas que ele é responsável, mas como ele deve fazer. Toda a evidência científica indica que o resultado deve ser rápido e efetivo. Aí ele citou um exemplo aqui onde
Uma mulher comenta que ela viu um cara caindo e numa vala, acho que foi no Poland, na Polônia, e estava menos 21 graus. E no jornal saiu que tinha 125 pessoas morreram congeladas na última semana. Ela comentando que esse cara podia ser a 121, porque ele caiu, aí ela foi lá tentar ajudar ele, não conseguiu, chamou outras pessoas, ajudaram a tirar o cara de lá. E ele não conseguia se movimentar depois que ele caiu, ele ficou machucado. E ele podia ter morrido congelado. Ela achou assim, será que eu vi alguma coisa? Deixa eu ir lá checar. Então ela não tinha certeza se havia necessidade, mas porque ela leu o livro do cara, ela foi lá e providenciou essa ajuda para o cara. Aqui ele comenta um outro caso, eu não acho que é pessoal dele, mas ele citando um caso envolvendo batida de carro. Eu também tinha lido o livro, então eu sabia o que fazer. Eu apontei diretamente, ele comenta que vários carros diminuíam assim, mas não paravam. Eles passavam, diminuíam, tentavam olhar alguma coisa e iam embora. Aí ele falou assim, ele apontou, eu apontei diretamente para o cara dentro do carro, chame a polícia. Por um segundo e um terceiro eu falei assim, para aí, a gente precisa de ajuda. Não apenas a ajuda deles foi rápida, foi infecciosa. Mais motoristas pararam e começaram a ajudar espontaneamente para tentar ajudar a outra vítima. Não permita que as pessoas, as pessoas que estão passem por você sem ter certeza se há uma necessidade de ajuda emergencial ou não. Sem dúvida, quando as pessoas estão incertas, é mais provável que eles vão procurar a atitude correta baseado no que outras pessoas estão fazendo. Em adição, tem outra condição importante, que é o princípio da prova social. Uma coisa que faz com que esse princípio da prova social funcione de maneira mais poderosa, que é a gente procura observar pessoas como nós. E é aquele exemplo que eu citei inicialmente. Então, pessoas baseadas na sua idade, na sua raça, aqui onde eu moro no Canadá, eu olharia para o que outros brasileiros estão fazendo, e é interessante que aqui há muita diferença. No Brasil não há tanta diferença, que é um povo bem similar em questão de traços culturais, mas a idade já influencia, a profissão influencia, qualquer coisa influencia, como vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Aqui mudou um pouco o negócio, acho que a letra ficou um pouco menor, porque eu fiz parte desse slide no trabalho, então vai ficar um pouco diferente do resto. Eles comentando que os marqueteiros sabem como que isso funciona e eles usam pessoas como a gente, gente como a gente, para fazer essas campanhas. Doações de caridade mais do que dobram quando eles colocam coisas similares do tipo, eu fui estudante nessa instituição também. E, portanto, você deveria apoiar a mesma causa que eu apoio, coisas assim. A gente está no mesmo time, eles tentam se colocar num pé de similaridade para que haja também essa prova social, somado com esse fato de ser pessoas parecidas conosco. Profissionais da saúde pesquisaram e encontraram que escolas que utilizam alunos da mesma idade pessoas da mesma idade daqueles para quem eles estão falando, têm chances muito maiores na luta contra o tabagismo, contra o fumar. Então, se você colocar um velho lá para falar com os jovens, não vai ter o mesmo impacto de que você colocar um jovem falando para outros jovens sobre os impactos, as consequências e por que eles deveriam parar de fumar. Aí ele cita um exemplo muito legal, pessoal dele, onde ele fala, olha, não importa o que eu tentava, eu até contratei alguém, tentei envergonhar meu filho, eu falei, você tem que aprender a nadar. Porque ele comenta que lá onde ele mora, no Arizona, tem muitas dessas piscinas públicas. Então você vai lá, pode pular na piscina e nadar. E ocorreu muitos casos de crianças morrerem afogadas por conta disso. Então ele queria já garantir que o filho dele vai pelo menos saber nadar para estar tranquilo, estar em segurança. Daí ele comenta que naquela época, ele ficou 2 meses tentando resolver isso, contratou um cara, mas não conseguiu.
Aí naquela época, mais ou menos, ele levou o filho dele para o acampamento, e nesse acampamento tinha piscina, tinha um monte de coisa que ele podia fazer, mas ele sempre evitava piscina. E um dia ele chegando lá para buscar o filho dele no acampamento, ele viu o filho dele correndo, pulando na parte mais perigosa da piscina. Aí ele já começou a tirar a meia, saiu correndo para tentar ajudar o filho. Aí ele viu o filho dele nadando até a borda. O filho dele sempre usava boia. Daí ele, sozinho, sem nada, ele foi pra borda e filho, você tá nadando, filho? Que incrível, não sei o quê. Ele vai continuar. Antes ele cita uma situação aqui de outra pessoa, vou citar essa situação primeiro também. O cara comentando que ele participou ele trabalhou como vendedor durante um tempo e ele aprendeu uma coisa muito legal sobre esse negócio de pessoas parecidas, né? Ele tentou vender para uma moça, aí ele mencionou um casal de amigos dela que comprou. Aí ela, Mary e Bill compraram? Talvez eu tenha que discutir com o Harold, né, o Haroldo, antes de comprar, para que a gente também decida juntos. E aí o cara pensou, putz, entendi uma coisa agora, deixa eu tentar diferente. Daí o que ele fez quando ele falava para donas de casa sozinha, ele mencionava que outras donas de casa que compraram, porque aí ela pensa, se outras pessoas, se a Maria comprou, eu posso comprar também. Agora, se você fala Maria e Bob compraram, é diferente, porque fica parecendo que eles tomaram aquela decisão juntos. Mas se Maria já fez isso sozinha, provavelmente eu não preciso da permissão do Harold para tomar essa decisão. Desculpa, gente. Aí ele começou a adotar essa postura. Quando ele falava para casais, ele comentava de outros casais que já compraram. Quando ele falava para mulheres, tipo assim, para donas de casa, ele falava que outras donas de casa já compraram. E quando ele falava para homens, ele falava quais outros homens já compraram também. Aí ele comenta que ele ficou meio que duvidando da situação, né? Mas o cara mostrou para ele os números, né? O cara falou, quer ver? Eu quero até citando, né? A prova social de outros similares foi a razão número 1 para minha melhora de 119%. Aí o cara ficou meio, tipo, o Robert Cialdini, né? O autor ficou de cara. Aí ele mandou para ele os recibos e, tipo assim, é um professor de estatística, então ele sabe o que ele tá falando. Bom, galera, essa vai ser a terceira parte que eu tô dando play e também vai ser a última parte que a gente tá chegando ao fim já. Aí ele termina a história do filho dele, ele comenta, né? Chris, você pode nadar? Você pode nadar? Ele, sim, eu aprendi hoje. Isso é ótimo, não sei o que e tal, não conseguia conter meu entusiasmo, mas como que você não precisa das suas boias hoje? Então, eu tenho 3 anos, e o Tommy também tem 3 anos, e o Tommy consegue nadar sem boia, então eu também consigo. Aí ele, putz, eu podia ter me chutado, porque como que eu não tinha percebido isso antes? Eu poderia ter evitado tanta dor de cabeça e tantos meses de sofrimento se eu tivesse simplesmente pensado nisso. Se eu tivesse convidado o pequeno Tommy para ir nadar lá em casa. Por quê? Por causa da prova social e, tipo assim, é muito mais provável que um menino de 3 anos vai procurar saber o que ele é capaz de fazer vendo outros meninos de 3 anos fazendo também. Aí ele comentando sobre um negócio que é muito perigoso, galera. Isso aqui é pesado e é triste, mas é importante nós sabermos. Mas aqui ele está citando, depois de um suicídio fazendo primeira página, né, sendo muito alardeado, pessoal comentando bastante, saindo em todos os jornais, etc. Jatos privados, aviões começam a cair do céu, numa proporção cabulosa. Imediatamente depois de certos tipos de altamente publicados suicídios, muitas pessoas morrem em acidentes comerciais. A quantidade de aviões caindo cai para 1000%. 1000%. O que é mais alarmante é que o aumento não está limitado para mortes de avião. O número de fatalidades automobilísticas também cresce. Qual pode ser a razão?
Uma explicação é que os eventos são muito estressantes e que isso pode fazer com que algumas pessoas queiram acabar com tudo. Algumas vão reagir de maneira diferente, tipo assim, de querer tirar suas próprias vidas, outras podem ficar mais nervosas, impacientes, nervosos ou distraídos. De acordo com essa interpretação de condições sociais, o mesmo fator que causa mortes intencionais causa também mortes acidentais. Porque nós encontramos uma forte correlação entre suicídio e acidentes fatais. Acidentes fatais aumentam dramaticamente quando há suicídio altamente publicado. Aí ele comenta que nas áreas onde há uma publicação muito maior, aumentem muito mais esses acidentes e inclusive suicídios também. Quer ver? O mais que as pessoas conhecem sobre o caso do suicídio, mais as pessoas parecem se tornar indivíduos descuidados e tudo. Aí ele comentou isso aqui é interessante. Vítimas de suicídio, pessoas que suicidam sozinhas, normalmente levam a acidentes onde morre uma pessoa só. Então, por exemplo, se uma mulher suicida, aumenta o suicídio de uma pessoa. Mas se, tipo assim, acontece várias mortes, acontece, tipo assim, um suicídio onde, tipo assim, muitas mortes são divulgadas num curto período de tempo, mostra que mais pessoas morrem em fatalidades, ou seja, quando há um suicídio, um acidente de carro, morre uma pessoa, mete o carro no poste, numa árvore, numa parede, etc. Mas quando há muitas mortes, aumenta também o número de pessoas envolvidas nesses acidentes de carro. Suicídios por onde apenas uma pessoa morre, geralmente os acidentes de carro, apenas uma pessoa morre. Histórias onde há uma combinação de suicídio e assassinato, tipo aqueles mass shootings que tem muito comum nos Estados Unidos, né? Onde há múltiplas mortes, geralmente faz com que tenha acidentes com muitas mortes também. Aí ele comenta esse negócio chamado Werther Effect. Nós frequentemente pensamos que adolescentes são rebeldes e independentes, né? Só que isso é importante saber que só são independentes dos pais. Eles são muito dependentes da aceitação e aprovação dos seus colegas. A teoria do Werther Effect é intrigante e assustadora. O cara publicou Johann von Goethe publicou um livro chamado The Sorrows of Young Werther, As Tristezas do Jovem Werther. O livro, no qual o autor chamado Werther comete suicídio. Uma enxurrada de suicídios cumulativos aconteceu através da Europa. Tão poderoso foi o efeito que as autoridades em vários países baniram o livro. Imediatamente seguindo uma história de suicídio de primeira página, a quantidade de suicídio naquela região cresce dramaticamente também. O cara percebeu pessoas que veem outras pessoas infligindo a si mesmos com morte, faz eles quererem imitarem, tipo copycat killer, pessoas que tentam imitar, sabe? Numa mórbida ilustração do princípio de prova social, essas pessoas decidem que eles deveriam agir da mesma forma que as outras pessoas com problemas. Olha, eu tenho problema e essa outra pessoa com problema resolveu se matar. Então, provavelmente é uma prova de que eu deveria fazer isso também. Então, é assim que algumas pessoas agem, por isso que sobe muito o número de suicídios. Então, ele comenta que depois de cada história de suicídio, 58 pessoas a mais do que a média de suicídios cometem suicídios. Ou seja, para cada suicídio muito altamente publicado, divulgado, mais 58 pessoas cometem suicídio baseado nisso.
Então, 58 pessoas morrendo que de repente elas não morreriam normalmente por causa da autopublicação disso. E aí essa evidência levanta uma importante discussão ética. Será que a gente deveria evitar fazer esse tipo de publicação para que menos pessoas cometam suicídios? Aí que ele citando um exemplo, ó. Um mês antes, esse aqui é o nível essa linha 0 é o nível de suicídio médio, ou seja, existem suicídios, mas essa aqui é a média. Um mês antes do ocorrido, tem menos do que a média. No mês do ocorrido, olha a diferença. Isso aqui é a diferença entre observado e média mensal de suicídios. Então houve um acréscimo, eu não sei em que número que é isso. Aqui está mais de 1.300, mas não sei se é casos ou é simplesmente percentual. Então subiu muito no mês da história, um mês depois, 2 meses depois dá uma diminuída e 3 meses depois ainda está acima da média. Tá. Aí ele comentando que podem ser chamados de copycat suicides, tá? É realmente copiando uma pessoa. E algumas pessoas procedem em fazer isso de maneira, pronto, vou acabar com isso, e outras pessoas preferem causar a sua própria morte, em vez de ativamente causar o seu suicídio, né? Se matar. Para proteger suas reputações, poupar sua família da vergonha, da dor, e para fazer com que seus dependentes possam coletar o seguro, eles não querem simplesmente se matar, eles preferem fazer parecer que foi acidente. Então, propositalmente, mas furtivamente, eles causam uma catástrofe de acidentes, eles jogam um avião no chão. Aí ele comenta: eu considero essa percepção brilhante. Primeiro, explica toda a informação perfeitamente, faz sentido que as pessoas que aumentem os acidentes depois das histórias de suicídio, depois de ser altamente publicado, e consequentemente atingido mais pessoas, ou seja, o que mostra que mais pessoas cometem suicídio baseado em quão mais foi mencionado, e aumenta também baseado na região. Então, na região que aquilo foi altamente divulgado, há um aumento, nas outras não. E faz sentido que pessoas que suicidam sozinha faz com que pessoas que, tipo assim, acidente de carro, onde uma pessoa morre também. Imitação é a chave. Não apenas isso nos permite... Isso aqui é muito longo, eu vou cortar um pouco, o vídeo já está ficando muito longo. Ele comenta aqui que, por exemplo, no caso de avião, quando eu comentei que há tipo 1000% a mais de aviões caindo pouco tempo depois de um suicídio, né? De um suicídio altamente divulgado. E aqui ele comenta que essas pessoas, eles querem ter certeza de que vão morrer. Então você vê que o cara, às vezes, quando deveria subir, ele simplesmente desce com o avião e realmente dá de bico no chão. E o que foi observado é que esses acidentes, por exemplo, de coisas aéreas, né, de acidentes aéreos, o impacto mata 3 vezes mais do que acidentes causados antes do evento. Então, tipo assim, os acidentes são mais brutais mesmo, eles vão para acabar com tudo. Eles não querem sair vivos daquela situação. Por isso acaba que muitas pessoas morrem juntas nesse processo. Portanto, a dica é: quando você vê muito divulgação de um suicídio, de um assassinato terrível assim, evita. Evita sair de carro, evita sair voar, avião, etc. Evidentemente, o princípio da prova social é tão abrangente que o poder domina até sobre a decisão de vida ou morte. Essa tendência for suicide publicity. Ele comenta que aqui
a questão de pessoas como a gente motiva pessoas também a causar suicídio. Ou seja, quando morre um jovem, quando um jovem suicida, acontecem mais situações de jovens que acabam metendo um carro numa árvore, metendo um carro num poste e acabam falecendo. Aí ele citando o número de fatalidades em acidentes comerciais. Em acidentes comerciais de avião, né? Então aqui é a história. Aqui aconteceu quando a história foi publicada. Isso aqui um dia depois. Olha como é que cresce. Até o 4º dia. Olha o tanto de morte que aumentou. Isso aqui é a média. Publicaram essa história. Olha quanto crescimento que houve. Depois desce de novo, depois sobe de novo, com até uma semana depois. Número de aviões não comerciais. Então aqui está a média, a história que foi aqui, já há um aumento e fica sempre alto, né? Você vê que aqui aparentemente já a média, que é acima da... A média, pelo visto, de aviões não comerciais deve ser maior do que de fatalidades em aviões comerciais. Mas há esse aumento também e depois começa a descer de qualquer forma. E o número de acidentes de veículos, a história foi publicada aqui, há um aumento imediatamente, depois diminui. Uma semana depois volta a aumentar. E o que ele explica que, tipo assim, para não ficar tão evidente essa intenção deles de suicidar, eles esperam um tempo. Então, normalmente, até o 11º dia acontece muito. Depois do 11º dia, a evidência mostra que isso diminui. Porque ele está falando sobre mass shootings também, né? Pessoas que vão na escola, resolvem matar todo mundo e tirar a própria vida. Aí um colega dele comentou, né? Garotos como TJ estão vendo e ouvindo isso o tempo inteiro. E é tipo o novo jeito deles saírem fora. Então você vê como é que é a prova social. Está todo mundo fazendo. Trabalhos como Phillips nos ajudam a entender como que a gigantesca influência e comportamento dos outros similares a gente. Aí que ele vai comentar sobre Jonestown. Eu até recomendo vocês pesquisarem sobre o reverendo Jim Jones, que é um cara que conduziu um suicídio em massa. É que ele comenta que que ele fez? Ele tinha um culto onde a maioria das pessoas eram pobres e morava numa cidade já pobre também. Aí ele fez o seguinte, ele falou assim, vamos nos mudar lá para... Qual é o nome do lugar? Guiana. Não sei qual Guiana, talvez é inglesa ou francesa, que não especifica. Mas ele levou todas essas pessoas, 1000 pessoas praticamente, para esse lugar. Falou, vamos morar lá. Daí, aqui o evento que acontece é uma mulher calmamente, ele foi, tipo assim, foi lá um cara estudar o que está acontecendo naquele culto, aí parece que o Jim Jones mandou matar ele, e com medo de ser culpado, de ser condenado e julgado, ser preso, ele resolveu falar assim, agora nós vamos suicidar. E ele falou que a primeira resposta foi que uma jovem calmamente se aproximou do veneno, administrou uma dose para o bebê dela e depois tomou uma ela mesma, em 4 minutos ela morreu. E depois todo mundo começou a seguir. Aí comentou um cara que escapou, disse que eles estavam bebendo veneno como se tivesse hipnotizado ou algo assim. O que eles estavam fazendo na América do Sul de qualquer forma? É praticamente difícil de acreditar. O que causou isso? Aí ele comenta aqui, uma questão, né, que se levanta é, se a comunidade tivesse permanecido em São Francisco, será que o comando dele para suicidar teria sido obedecido? O Dr. Louis Jolion West, o cara o principal chairman, é o cara líder lá da escola de psiquiatria e comportamento de ciência comportamental da UCLA, a Universidade não sei o que de Los Angeles, provavelmente.
e o diretor da unidade de neuropsiquiatria, que é uma autoridade em cultos, comenta isso não teria acontecido na Califórnia, mas eles estavam totalmente alienados do resto do mundo, numa situação de mata, num país hostil. Agora comentando que a atitude que mais fez com que essas pessoas estivessem dependentes tivessem seguido essa ordem, foi quando eles decidiram se mudar, porque eles abandonaram tudo. E quando você sacrifica tudo assim para ir para um lugar confiando na palavra de alguém, você já está colocando muito crédito a essa pessoa. Aí coloca assim, se nós formos acreditar na genialidade malevolente do cara, né, o golpe psicológico mais massivo foi quando ele fez com que seus seguidores tivessem se mudado. Aqui ele está comentando sobre a prova social, né? Quando a gente vê o outro tomando as atitudes, igual ele cita, a gente acabou de citar vários exemplos de pessoas que veem outros cometendo suicídio, outros como você cometendo suicídio. Daí, quem é mais próximo de você, quem é mais como você do que outra pessoa que também mora naquela cidade lá que eles criaram? Então não há ninguém mais parecido com você do que outra pessoa que abandonou tudo e foi para lá. E as pessoas começaram a suicidar, cada um foi lá e bebeu. Mais de 900 pessoas suicidaram dessa forma. Qual que foi a prova social? Que o suicídio era a atitude correta. E ele comenta sobre a ordem com que essas pessoas tomavam e a atitude calma de todo mundo. Só falar, tomou, bebeu e deitou. E os corpos todos estirados assim de maneira ordeira. Tá. Aí falando que a genialidade do cara mesmo foi entender esses princípios da psicologia e tudo, né? Defesa. Como nós podemos defender de uma arma de influência que tem um alcance tão devastador? Dificuldade. Ele comenta que o problema é que às vezes a evidência que nos são oferecidas são falsas. A gente tem que conseguir saber se se trata de uma evidência verdadeira ou se trata de uma evidência falsa. Com isso, nós podemos confiantemente através das inúmeras decisões sem ter que investigar detalhadamente. Deixa eu só confirmar uma coisa. Então a gente precisa primeiro garantir que a evidência é válida e verdadeira, para que assim a gente possa tomar as decisões sem ter que investigar os prós e cons, não sei o que. Nesse senso, o princípio da prova social nos equipa com armas poderosas do piloto automático para que a gente possa guiar nossas atitudes. Ele está comentando, não ficou muito claro essa forma como eu falei, vocês me desculpem, porque eu acho que eu fiz essa parte aqui um pouco correndo. Mas, simplesmente, ele está falando o seguinte, que acontece que muitas vezes a gente vai estar seguindo de forma automática, e aqui ele está falando sobre defesa, como se defender. Então, é preciso que você saiba que se trata, você precisa saber se a evidência é verdadeira, ou seja, você tem que saber se realmente tá chovendo dinheiro para você ir lá fora catar dinheiro. Se estiver chovendo sangue, você não quer ir lá fora. Então você tem que ter certeza que é dinheiro que está chovendo. Entendeu? Então você tem que confiar na evidência. Se for uma evidência falsa, você pode se dar mal. É isso que ele está querendo dizer. Há dois tipos de situações em que a informação incorreta no princípio de prova social pode nos dar conselhos pobres. Quando a evidência social foi propositalmente falsificada, como a canned laughter, né, como aquela risada forçada, que apesar de ser óbvio, ainda assim a gente cai. Aí aqui ele está colocando até uma foto, né? Planta de processamento de porcos. Aí um monte de porcos andando falando assim, ó.
tipo assim, tanto assim para falar que segurança em números, né? Ou seja, estão muito seguro aqui, confiar em todo mundo aqui. Se está todo mundo vindo aqui, provavelmente é a coisa certa a se fazer. Primeiro, nós devemos assumir que se a maioria das pessoas estão fazendo algo, não necessariamente significa que é a coisa certa a se fazer. Segundo, frequentemente o grupo, né, as pessoas estão seguindo atitudes que eles viram outros fazendo também. Eles não tomaram aquela atitude conscientemente, eles estão simplesmente seguindo o que outros já fizeram, baseado na prova social. Um piloto automático de prova social nunca deve ser confiado o tempo inteiro. E mesmo quando não se trata, às vezes, de evidências falsas, às vezes a interpretação é incorreta. Ele cita um exemplo... Quer ver? Ele cita um exemplo de... Aqui ele vai citar um exemplo de situações onde pistas de aposta em cavalos. Aí o que algumas pessoas fazem? Eles vão lá, apostam tipo assim, $100 num cavalo qualquer, que eles sabem que não vai ganhar. Aí, baseado nesse negócio da prova social, muita gente acha que está todo mundo apostando nesse cavalo, ele provavelmente é o vencedor. A maioria das pessoas que apostam não conhece muito do esporte, vão lá e apostam nele. Aí o cara que sabe a realidade, qual cavalo que tá bom, e ele que às vezes plantou, ele sabe que a estatística para ele tá muito boa. Então se ele aposta todo o dinheiro dele num outro cavalo, a maior parte do dinheiro tá no cavalo ruim que ele plantou aquela informação inicialmente, e ele vai lá e ganha o dinheiro todo, por causa das pessoas que não levam isso em consideração. Eu quero comentar que ele mesmo já viu. Mais uma vez, nós devemos ficar de olho na prova social, que nos diz muito daquilo que é infamiliar, principalmente quando se trata de coisas não familiares, a gente está inseguro sobre uma situação, ou quem, consequentemente, devemos estar sempre de olho para evidências de como é a melhor forma de agir. Então, aqui o resumo, né? Como agir em situações... Como agir em situações, normalmente a gente olha para ver como que as outras pessoas estão agindo. O princípio da prova social pode ser utilizado para estimular uma pessoa a dizer sim, né, a complacência da pessoa, com um pedido informando que a pessoa, que muitas outras pessoas fazem também. Ou seja, quanto mais melhor. Tá todo mundo comprando isso. Igual tatuagem, por exemplo. Por que a pessoa faz tatuagem? Porque ela quer ser igual. Eu quero fazer isso porque eu quero mostrar que ninguém é igual a mim e tal, só dessa faculdade, esses negócios assim. Mas por que você quer tanto fazer tatuagem? Todo mundo tem. É engraçado. Eu não sei se foi nesse livro que eu vi isso ou foi em outro lugar. Mas falando justamente, né? A pessoa quer ser diferente de todo mundo, né? Por que você quer fazer? Tá todo mundo fazendo. Então você tá sendo igual a todo mundo também, né? Mas esse negócio de prova social, né? Se está todo mundo fazendo. Aí comentando que a prova social é mais influente sobre duas circunstâncias. A primeira é quando há incerteza, quando você não sabe o que fazer. E a segunda condição é quando a prova social é mais influente a similaridade, ou seja, pessoas parecidas tendem a seguir pessoas. Você tende a seguir pessoas mais parecidas com você. As recomendações são de reduzir para reduzir a suscetibilidade para essas provas sociais, incluem uma relatividade de... reconhecer que as atitudes das outras pessoas não significam que elas tomaram aquela decisão, que muitas vezes elas estão seguindo o que elas viram outras pessoas fazendo inicialmente, que pode vir de evidências falsas ou não. Bom, galera, não sei se vocês perceberam, ficou meio cansativo no final. Talvez porque essa parte, apesar de ser muito grande, eu fiz tudo em um vídeo só. Deu praticamente 1h30 de vídeo, bem cansativo. Eu senti que ficou meio cansativo para mim no final também. Então talvez o conteúdo não tenha ficado tão bom. Então se restarem dúvidas, deixem aí nos comentários que eu vou estar endereçando essas questões. Valeu? No mais, é importante comentar que essa prova social... Tem muitas coisas que a gente pode, não simplesmente na questão da segurança, né, como é muito importante, mas você vê que muitas vezes
Pessoas que defendem certas bandeiras, certas crenças, elas simplesmente fazem porque está todo mundo fazendo. Então, tipo assim, muitas vezes você vê jovens brigando por certas coisas que, tipo, ouviram falar. Ah, por que você acredita nisso? Ah, porque meu professor falou. E muitas vezes é justamente assim, acreditando em outras pessoas, acreditando sem sequer ter qualquer noção. A gente está vendo isso durante toda essa série. E o objetivo aqui também falar sobre armas de influência é isso. Como que você está sendo controlado sem saber? E o que é mais perigoso nisso, em minha opinião, é que a gente não tem consciência até que alguém nos diga. Eu não imaginava como é terrível até eu ler esse livro. Eu li a primeira vez e não tinha entendido nada. Eu li a segunda vez e falei, caraca, que coisa estranha. E foi assim que eu resolvi compartilhar isso com vocês. Temos mais 2 partes, que na verdade vai estar aqui, né? A gente terminou agora a prova social, temos mais 3 partes, na verdade, que é liking, ou gostar, simpatia, autoridade e escassez. São partes bem interessantes também, eu acredito que vocês vão gostar. E eu não sei se eu vou conseguir fazer para sexta, porque eu ainda tenho que começar e terminar os slides para essas 3 partes aqui, eu não comecei. Então o último que eu terminei foi hoje, esse daqui, antes de estar gravando esse vídeo. Então eu vou tentar fazer tudo o mais breve possível, porque eu quero terminar essa série também para falar de outras coisas que eu acho muito interessante. Tem muito conteúdo que eu gostaria de falar, mas ainda não pude falar, porque eu estou trabalhando incessantemente nessa parte. Eu me mudei recentemente também, inclusive antes de ontem eu estava vindo comprar mais coisa, buscar mais coisa, fazer tanta coisa aqui só para casa, e que acaba ficando difícil ter tempo para descansar e ainda dar atenção a isso tudo. Então vocês me desculpem de qualquer forma. Eu espero que o conteúdo esteja do agrado de vocês, e no próximo eu vou fazer ainda melhor. No mais, queria convidar vocês a mais uma vez deixar um like no vídeo, curtirem, se inscreverem no canal, deixar comentário se você tiver qualquer dúvida ou quiser simplesmente comentar o quanto você gostou do vídeo. E no mais é isso aí. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!